Então, pessoal, eu quero comentar aqui num artigo que o Ravi escreveu. Aqui no link tem um artigo dele. Basicamente, o que ele fala é o seguinte: e aí, essa crise toda no mundo inteiro, né? Coisas inimagináveis aconteceram. Quer dizer, as pessoas estão em casa, deixaram de trabalhar no escritório, estão trabalhando em casa. Países estão isolados, né? Comércios estão fechados. Lá na China diz que até a taxa de emissão de poluição caiu vertiginosamente por causa dessas alterações todas, né? É uma movimentação nunca vista, né? E aí a pergunta dele é: e aí? Tudo como antes no quartel de Abrantes? Vai ficar tudo igual depois que as coisas voltarem ao normal? Ou não existirá mais esse normal, né? Essa é uma oportunidade para a gente talvez fazer uma transição para algo melhor, né? Tendo em vista que estamos numa época que não é só a questão do vírus, mas é a questão também do aquecimento global, a questão da baixa resiliência do nosso sistema financeiro, né? Algumas lições a gente está vendo. Está havendo desabastecimento, né? Na Europa, as pessoas estão indo no supermercado e já não acham mais enlatados e água, papel higiênico, coisas assim. Um pouco isso tem a ver com um pânico, né? Ou, aliás, bastante com o pânico das pessoas. Os supermercados não estão preparados para essa demanda, todo mundo corre lá e acaba. Mas um pouco também a gente tem que pensar é porque tudo está conectado globalmente. Então, se na China tem uma disrupção lá na produção de manufaturados, isso afeta aqui nos Estados Unidos, afeta no Brasil, né? Então, 2 semanas atrás já haviam relatos de empresas que dependiam de peças ou de material da China que já estavam com problemas, né? Esse tipo de dependência interglobal, por um lado, é muito bom, porque a gente consegue comprar as coisas mais baratas de acordo com os locais que têm melhor capacidade de produzir esses itens, né? Que é a ideia do livre comércio. Mas, por outro lado, ele também causa uma dependência muito grande e faz com que a gente fique pouco resiliente, né? Porque acontece uma coisa de um lado do mundo e isso afeta o mundo inteiro, principalmente quando a gente está falando de uma China, um mercado financeiro. Você vê como que caiu em todos os lugares, né? Então, uma das coisas que o Ravi fala no texto dele é que talvez isso daqui seja uma possibilidade da gente pensar um mundo mais localizado, que seja mais resiliente. Por exemplo, a agricultura, né? Não ficar dependendo tanto de produção que está em um país chegar até outro país. Se dá um problema aí nessa cadeia de produção, é um problema. Agora, se você tem uma produção que é local, né, agricultura local, abastecendo as próprias cidades, é muito mais resiliente. Então, é uma das coisas que a gente pode mudar como humanidade. Mas eu iria um pouco além. Eu acho que é um momento em que a gente está tendo tanta ação, né, ações drásticas, isso aí pode ser usado novamente em outras situações, por exemplo, na questão do meio ambiente, do aquecimento global, né? Depois a gente passar por essa, a gente vendo que é possível, né, que as pessoas começaram a viajar menos e sobreviveram, né? Tiveram menos eventos, menos deslocamento e tudo bem, a gente conseguiu fazer teleconferência e resolver. Talvez seja o momento da gente mudar algumas coisas, né? A educação, as crianças em vários países já não podem ir mais na escola. Eles estão dizendo que em alguns lugares vai ficar interrompido até setembro, quer dizer, o ano escolar inteiro aqui na América do Norte, né? E aí? Vai ser uma paralisação ou vão ter outras formas de educação? Talvez uma educação que seja mais baseada na casa, com um componente de virtual, internet e tudo mais. E como que isso daí pode implicar na mudança da educação? Porque a gente já vê que a educação está falida, né? Ela não está resolvendo. Então, abre várias, né?
Chavão, que fala que a crise ela também é sempre oportunidade. Então isso abre a possibilidade da gente como humanidade descobrir novos caminhos, né? A própria questão do individualismo, agora nesse momento, a gente passando perrengue, é hora de olhar para o lado, para o seu vizinho, ir lá conhecer, fazer coisas de altruísmo, né? E se as pessoas fizerem ver que, olha, é legal, não é tão difícil, não é tão fim do mundo, eu posso fazer isso, né? Essa questão da gente estar sempre acelerado, sem tempo para nada, focado nos nossos projetos, e de repente vem um coronavírus e tudo para, né? Você não pode trabalhar, você não pode sair, tem que ficar em casa. Dá tempo da gente talvez começar a conversar um com os outros de coisas mais profundas, talvez a gente começar a refletir mesmo sobre a nossa vida, quão curta ela é, onde que a gente quer chegar, o que que a gente quer deixar, né? E assim ter um despertar da humanidade para algo melhor, né? Eu acho que sim, é uma oportunidade também e a gente deve se cuidar, né? Eu acho que está todo mundo ansioso, com medo, a gente deve um cuidar do outro, oferecer uma mão e começar a pensar também no que a gente pode mudar para se tornar uma sociedade mais resiliente, mais generosa um com os outros e talvez mais devagar, né? Mais humana, menos essa correria toda. Deixa eu ver, outra coisa é a questão de hábitos de higiene, né? Parece até brincadeira, mas você lavar a mão e tudo mais, não precisa ter coronavírus, é algo que a gente deve fazer sempre. Talvez isso seja algo que vai ficar, né? O que o AMI falou muito aí pra gente é o seguinte, olha, então, tudo isso mudou, né? Os jogos de futebol estão acontecendo lá na Itália sem ninguém assistir. E aí, qual que vai ser o dia em que vai estar ok de novo para as pessoas voltarem, né? Tem que ter um dia, não vai ser para sempre. Quando que isso vai acontecer? E se for daqui a um mês, daqui a 2 meses, é uma coisa. Se for daqui a um ano, se for daqui a 6 meses, né? Será que isso tem alguma implicação profunda na forma que a gente lida um com os outros, né? Eu acho que isso são coisas que estão em jogo, né? São coisas que podem emergir e a gente tem que estar bem atento para isso. Essa questão do hábito de higiene, talvez se a gente ficar 6 meses, um ano, lavando a mão por 20 segundos frequentemente, talvez seja algo que vai pegar, né? Que as pessoas vão começar a fazer isso mais frequentemente depois do coronavírus. Quem sabe? Seria um bom legado, né? A questão da economia. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente que depende de bicos, né? O pessoal que trabalha no Uber, que trabalha com Airbnb, às vezes tem 2, 3, 4 quartos que vão alugando aí, tem a renda. Isso tudo parou, né? Pessoas são guias de turismo, sem emprego, né? E não é um emprego que a organização continua pagando salário. Essas pessoas, de repente, elas estão com a renda de tanto até zero. Não é que diminuiu, zerou. E aí? Essas pessoas, elas têm uma reserva que podem se apoiar? Elas têm amigos e uma família que vão apoiar elas nesse momento? Porque a nossa sociedade está toda isolada, né? Hoje as comunidades elas são menos coesas. O governo tem uma rede de proteção para esses casos, né? Aqui nos Estados Unidos, sobretudo, não costuma ter muito isso. A própria rede de saúde ela é totalmente paga, né? E ela é cara. Então a pessoa fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Qual que é a implicação disso para o mundo que a gente quer, né? Depois da gente passar por esse perrengue e ver, né, pessoas ou talvez até negócios se desestruturando de uma maneira absurda por causa do coronavírus,
a gente deve também refletir sobre que tipo de governança, que tipo de governo que a gente quer, ou de sociedade, né? Que não seja o governo provendo uma rede de proteção, mas alguém tem que prover, porque hoje a gente não tem, né? Então, todos esses itens aí, eles abrem uma oportunidade muito grande, eu digo oportunidade, em meio ao caos e à crise, uma oportunidade para a gente refletir e começar a fazer melhores escolhas e decisões como humanidade. Que Deus ajude a todo mundo. Eu peço, você que está assistindo, se cuida, cuida do seu vizinho, né? Tranquilidade, calma, nada é para sempre, as coisas vão melhorar, talvez as coisas piorem antes de melhorar, né? E isso, vamos nos cuidar. Tem um encontro marcado aí, se você quiser, vou deixar o link aí embaixo também, para a gente fazer um bate-papo, compartilhar sentimentos sobre como que está se sentindo, talvez dicas, enfim, um bate-papo sobre isso daí, sobre essa situação atual que a gente está vivendo. Tudo de bom, um abraço, tchau.